obrigada. Boa noite a todos. Que boa noite gostoso, né? Cheio de boas vibrações. Eu gostaria de agradecer primeiro, agradecer a casa, né? A pessoa do Márcio que me fez o convite, agradecer a todos os companheiros. Ai, que ótimo. Agradecer a todos os companheiros por essa oportunidade. Parabenizar a casa, 40 anos de trabalho no bem, de amor, de caridade, de acolhimento. Porque quando nós entramos aqui, certamente todos nós nos sentimos acolhidos, né? Entramos no lugar, como gosto de chamar, nosso porto seguro. Aqui não tem tempestade, não tem turbulência, não tem alargamento, né? Aqui nós nos sentimos extremamente seguros. Então, como a nossa companheira rogou na sua prece, eu gostaria, antes de dizer parabéns às mães encarnadas e desencarnadas, de pedir que nós pudéssemos, né, manter os nossos pensamentos, especialmente os nossos sentimentos, aqui realmente no nosso ambiente, na nossa casa, pedindo para que esses sentimentos, esses fluidos, essas energias que vão vibrar aqui, façam parte da corrente do bem, da corrente do amor, que vai se formando a cada instante, né? E essa corrente vai chegando lá nos nossos companheiros, lá no Rio Grande do Sul especialmente. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos recebendo tantas bênçãos, e apesar de todas as nossas dificuldades, nós percebemos que as nossas dificuldades não são tão grandes como muitas vezes nos parece, não é verdade? Diante da situação que nós estamos vendo. Então, aqui, nesse momento que nós vamos passar, estamos vibrando junto com os amigos espirituais. Cada um de nós aqui presente tem um fluido próprio. Cada um de nós aqui presente tem uma energia própria. E essa energia, muitas vezes, é a energia que os amigos espirituais estão precisando para auxiliar uma mãezinha que, nesse dia de hoje, lá no Sul, ou na Palestina, nos lugares onde estamos em guerra, em dificuldades maiores, não é estar ali com seu coração apertadinho, porque está distante do seu filho, esteja ele, às vezes, encarnado, mas distante, ou desencarnado, nesse momento, ela está longe ali dos seus filhos. Então, que nós possamos, amigos, levar, doar o melhor de cada um de nós, porque a espiritualidade amiga, ela conta conosco. E ela conta mesmo conosco. Ela conta com as nossas vibrações, com as nossas energias. E é muito interessante, porque eu disse para o Márcio que eu não sabia como que eu ia começar, né? Então, eu vou começar pelo final. Porque Maria, quando ela retorna à pátria espiritual, e eu vou trazer aqui para vocês o livro Boa Nova. Não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, conheçam. Depois de ler, estuda. Porque esse é um livro composto de 30 capítulos. E o 30º capítulo se intitula Maria, que em grego significa Senhora da Luz. Então, nesse último capítulo, Humberto de Campos, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier, vai nos falar de Maria, essa mãe amorosa, mãe santíssima, que nos acolhe a todo momento, não é verdade? A gente está sempre, eu não sei vocês, talvez vocês não, mas eu estou sempre pedindo arrego, estou sempre pedindo ajuda, especialmente quando a questão se trata das minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, então quando se trata de pedir por elas, aí a gente dobra o joelho e fala de coração para coração. Então, vamos aproveitar esse momento e falar de coração para coração. Ligar os nossos corações a Maria, para que, através dela, da sua falange, né, sejam essas energias levadas para todas as mães, para todos os lares. Então, nesse livro, Humberto de Campos, ele, quando tinha 3 meses de desencarnado, ele aparece para Francisco Cândido Xavier num sonho, em meio a uma multidão. Mas ele se apresenta. Chico, aqui sou eu, Humberto de Campos, muito prazer. E a partir dali eles criam um elo e Francisco Cândido Xavier traz a psicografia desse livro Boa Nova. Boa Nova, boa notícia. Aqui nós vamos encontrar assim um material incrível, poético, maravilhoso, que nós vamos conhecer um pouco mais do Evangelho do Cristo, desde seu nascimento
até depois da sua crucificação. Então, esse é um livro que ele precisa realmente ser estudado por nós. Lido, relido, cada capítulo. E nesse capítulo, no finalzinho, nós vamos ver que Maria, no momento que ela retorna ao plano espiritual, ela vai direto lá para Galileia. Nesse momento, ela estava morando não na Galileia, ela estava morando afastada, e ela então chega, quando ela desencarna, e aí aqueles anjos, aqueles vários espíritos que vão acolhê-la, vão com ela achando que Maria vai direto para o lugar que lhe era de direito. Mas ela primeiro vai visitar a Galileia, vai visitar o Lago de Genezaré, vai visitar aqueles lugares aonde ela esteve com seu filho querido. E ela vai visitando aqueles lugares e, de repente, ela se recorda que ela tinha tido a notícia de que os cristãos estavam sendo perseguidos. Não só perseguidos e expulsos de Roma, mas também sacrificados, levados às feras. Então, quando aqueles amigos espirituais que estavam com ela acreditavam que ela ia, depois de ver aquela paisagem, recobrar ali, né, a sua história com o menino Jesus, ela lembra desses cristãos. E o que ela faz? Ela vai e, né, pensou, ela já estava lá. E tinha uma série deles, um número grande de cristãos que estavam simplesmente ali presos, esperando o momento de serem entregues às feras. E Maria chega lá e leva a sua energia para aqueles companheiros, aqueles irmãos que amavam o seu filho. E por amarem o seu filho, estavam naquela condição, naquele momento. E ela então se aproxima e aquelas pessoas, de repente, começam a sentir um conforto, uma paz, uma serenidade. Mas ela começa a refletir: o que eu vou fazer nesse momento? Vou tirar essas pessoas daqui? Mas o meu filho não disse que o fardo dele, né, que o meu jugo é suave, o fardo é leve? Como que eu vou tirar essas pessoas daqui? Cada um passando de acordo com as suas necessidades e possibilidades. E ela então começa, gente, Maria, a pensar: o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas, além da oração? Então ela ora para ajudar aquelas pessoas, mas algo mais ela queria fazer. Não era só orar que ela queria. Ela queria poder ajudar de uma outra forma. Então, ela pede a espiritualidade, ela alivia o coração daquelas criaturas, e ela, então, com esse pensamento, ela vai, se aproxima de uma jovem e diz o que para aquela jovem? Alguém lembra dessa passagem? O que ela diz para aquela jovem que estava ali naquele momento, nas imediações de ser entregue aquelas pessoas às feras? Ela diz assim: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Então ela vai e aquela jovem, aquela triste prisioneira, sente aquela vontade de cantar e ela então começa a cantar. E aí Humberto de Campos nos diz: ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo. E naquele momento, então, ela começa a cantar uma música em louvor a Jesus, e a paz vai envolvendo cada um daqueles corações. E então eles vão e seguem o caminho que eles tinham que seguir. E Maria, então, também segue o caminho que ela tinha que seguir. Então, Maria está sempre nos envolvendo, sempre nos amparando. E eu achei muito interessante porque ela fala, né, de cantar, dos momentos de dor, dos momentos de aflição, nos deixar envolver e embalar pela música, pela boa música, pela música que vai nos
elevar, que vai nos auxiliar. E Humberto de Campos diz que logo, logo, então, a caravana conduziu a Maria. E ele termina dizendo: por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas, ele não está falando da doutrina espírita só da casa espírita, em qualquer instituição religiosa que nós estivermos e que ali estiver a música, a canção, ele diz para nós: não vos esqueçais de fazer do coração um brando silêncio. Ele diz, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Então, no momento das dificuldades, nós vamos lembrando de Maria de Nazaré. Vamos colocar uma música, não é? Nos nossos lares, nos momentos de dificuldade, nos deixar embalar e envolver para que nós possamos emanar essas energias de amor. E quando nós falamos de Maria, nos emociona bastante, porque ela viveu e conviveu todas as dificuldades também com o Mestre Jesus. Ela também sentiu dores, ela também ficou, como nos diz, ansiosa com aquela tortura. Ela acompanhou, e Humberto de Campos ele inicia exatamente esse capítulo falando desse momento, no momento em que Maria está acompanhando Jesus quando ele está sendo conduzido ali para a cruz. E daí Humberto de Campos diz, com um pensamento ansioso e torturado. Vejam, Maria, um coração de mãe, um espírito de extrema envergadura, como nós gostamos de dizer, né? Extremamente evoluído. Tentemos imaginar, lá no mundo espiritual, Maria, né, esse espírito amoroso, essa mãe santíssima, se preparando, recebendo essa tarefa, né, Márcio? E preparando-se com os outros amigos espirituais para reencarnar e na Terra receber tamanha missão, o emissário de Deus. Então, ela tem todo esse preparo, um espírito elevado, mas nem por isso, e isso me chama muito a atenção, nem por isso ela deixou de passar por momentos difíceis. E nós só queremos as flores, né? Ainda não estamos nesse estágio evolutivo, mas gostaríamos de ter só flores pelo nosso caminho. Mas nós estamos vendo Maria, desde o começo, ainda jovem, e ela começa a lembrar, nesse momento que ela está vendo o filho, passando por aquela situação toda, por toda aquela tortura, por toda aquela ingratidão, no seu coração de mãe, ela sente a dor também. E daí ela começa a lembrar de todos os momentos que ela viveu, e desde o começo, quando ela ainda jovem, recebe... Quem foi conversar com Maria quando ela ainda jovem? Alguém lembra? Um anjo chamado? Está fraco. Um anjo chamado... Vamos lá, gente, me ajuda aí. Um anjo chamado Gabriel. E o que um anjo disse para ela? Ah, essa história vocês sabem de cor e salteado. O que o anjo disse para Maria? Hein, gente? Que ela ia receber quem? O Filho de Deus, o Messias. E aí ela diz, como assim? Né? Eu sou jovem, 16 anos, 14, 17. Naquela época se casava muito jovem, né? E ela, nessa idade, ela disse, mas como assim? Se eu sou virgem, como é que eu vou receber o Espírito? Né? Eu vou engravidar. E aí ele explica a ela, né, que ela iria ficar grávida da mesma forma como Isabel, a sua prima, já estava grávida, já estava com 6 meses de gravidez. Isabel, sua prima, esposa de Zacarias, que não podia engravidar, e também recebe Zacarias no templo. O anjo chega para ele e diz que ele ia ser pai. Lembram também dessa história? O que acontece com Zacarias? Ele fica mudo. Até João Batista nascer, ele fica mudinho da Silva. Só na hora que queriam escolher o nome do João Batista, que queriam dar outro nome, é que ele falou. Até então, ele passou a gravidez inteira,
Mudo. Então, Maria começa a lembrar-se desse momento. E quando o anjo Gabriel diz para ela que ela ia engravidar, o que ela faz? Ela se desespera? O que ela diz para o anjo? Que era a serva do Senhor. Seja feita a sua vontade. Não foi isso que ela fez? E quando ela diz isso, no momento da crucificação, o que estava acontecendo? Estava sendo feita a vontade de quem? Do Pai. Tendo em vista as nossas necessidades. Não pelas necessidades do Cristo, mas as nossas necessidades de entendimento que nos levou a colocar o Cristo naquela situação. Então, a Maria começa a lembrar desses momentos. Aí ela lembra do momento em que ela encontrou-se com Isabel. Porque quando ela tem a notícia de que Isabel estava grávida, já havia 6 meses, ela vai ao encontro de Isabel. E ela fica aí um tempo ainda lá com Isabel. E ela lembra da conversa, que é quem dá o auxílio, quem dá o amparo, quem ajuda Maria, porque era uma jovem. E eu fiquei pensando, quantas jovens de 14, 15, 16 engravidam? Não é verdade? Quantas não conseguem fazer a vontade do Senhor? Porque quando uma jovem ou uma mulher engravida, qual é a vontade do Senhor? Quem é que pode me ajudar? Enquanto eu bebo água. Que ela tenha o filho. Essa é a vontade do Senhor, não é? Mas será que todas conseguem fazer a vontade do Senhor? Por N situações. Não estamos aqui para julgar, mas muitas não conseguem. Não só jovens. Às vezes já uma maturidade, com uma determinada idade, não conseguem fazer a vontade do Senhor. E não levam aquela gravidez, não é? À frente. Mas Maria ainda passou por outra dificuldade. Porque como ela engravidou, José podia repudiá-la a qualquer momento. Vocês sabiam? Pois é. Porque o noivado antigo lá naquela época era coisa séria. Já era como se fosse um casamento. Então ele podia repudiá-la. Mas se ele fizesse isso, o que ia acontecer com a Maria? Ela seria lapidada. É isso, apedrejada. Isso mesmo. E ele, então, tem um sonho, e nesse sonho o anjo conversa, chama José na conversa, como nós falamos, né? E explica para ele, Maria está grávida, você vai ser pai do Filho de Deus, do emissário, do Messias, que vai salvar aí todo mundo. E aí ele não repudia Maria. Então, Maria vai lembrando desses momentos da gravidez, do encontro que ela teve com Isabel. Ela lembra do encontro que ela teve com Simeão. Lembram quem era Simeão? Simeão era um senhor já, e que, como eles usam, né, a palavra Espírito Santo, falou para ele, Simeão, você só vai morrer depois que você segurar o Messias, o Salvador, no colo. E quando Simeão está no templo, que Maria chega com Jesus para cumprir os rituais daquela época, que eram necessários, então ela leva Jesus lá no templo, e quem segura Jesus? Simeão. Simeão, naquele momento, ele reconhece ali, naquele neném, naquele bebezinho fofo, o Messias. E o que ele faz? Aí ele diz, Senhor, então agora eu posso morrer em paz, né? Já foi feita a sua vontade. E Maria vai lembrando de Jesus menino, vai lembrando do primeiro beijo, do primeiro carinho, do primeiro afeto, dos cuidados, de preocupação de mãe. Alguma coisa diferente com as mães? Não, né? Nada diferente com as mães. A nossa preocupação de mãe. E nós temos vários tipos de mães, não é verdade? A gente às vezes esquece, acha que a mãe é só a mãe biológica. Mas tem a mãe que adota, tem a mãe do pet. Hoje eu gostei porque a Horaci falou da mãe do pet. Achei o máximo. Eu falei, tem a mãe dos pets, não é verdade? Tem as tias mãe, madrinha mãe, vó mãe. O que mais, gente? Me ajuda aí. Pai mãe. O que mais? Sogra mãe, olha aí. O que mais? Temos mães de todo. Tem professora mãe. Tem ou não tem professora mãe?
Vocês já leram o livro Voltei? Tá lendo? Maravilhoso. A quem tem medo da morte, deixa para depois, né? Para não ficar impressionado. Que é um livro maravilhoso. É um clássico, né? São livros que são clássicos da nossa doutrina. E eu lembro muito bem quando o Jacó, né? O Frederick Figman, quando ele passa lá a ponte, só vou contar um pouquinho. Não sei se você já passou dessa parte. Quando eles passam lá a ponte, de repente vem pareciam aves no céu. Aí vinha aquele monte de avezinha, pareciam umas aves no céu. E aí ele pergunta, o que era aquilo? Aí ele olha e vê que não eram aves. Ele vê que eram crianças. Porque junto dele, atravessando aquela ponte, estava uma professora que havia desencarnado. E essa professora, ela não tinha sido só professora. Ela foi uma professora mãe. Então, quando ela chega no plano espiritual, o que acontece? Aquelas crianças que haviam já desencarnado, né, antes dela, foram recebê-la no plano espiritual. Olha que coisa linda, né? Então, tem as professoras mãe também, não é? E como tem, graças a Deus, né? Que nos ajudam aí nessa tarefa também. Então, as crianças foram lá para recebê-la e levá-la para que ela desse continuidade ao trabalho que ela estava executando aqui na Terra. Então, nós vamos vendo que temos vários tipos de mãe. E Maria, com toda a evolução dela, também sofreu. Também sentiu a dor de ver o filho naquela condição e naquela situação. A tal ponto que ela lembra de um dia que Jesus estava em casa. Jesus, imagina, né? Sempre na rua ali brincando, serelepe, mas brincando e ensinando, brincando e acolhendo, amoroso, já desde pequeno. E aí Humberto de Campos conta que quantas vezes ela tinha que ir lá na rua para buscar Jesus, meu filho, vem para casa. Quantas vezes temos que chamar os nossos filhos que estão brincando lá na rua com as outras crianças, vai dar a hora, dá 2, 3, 5, 6, 7, se não for lá chamar, não vem. Não vem para tomar banho, não vem para comer, porque estão brincando. E Jesus era assim. Além de brincar, ele também ensinava. Aí Humberto de Campos conta que Maria estava lembrando de um dia em que tinham 2 malfeitores. Sabe aquele malfeitor que todo mundo conhecia? Sabiam que eles eram ladrões, que eles não eram florzinha de se cheirar? Pois é, o que Jesus fazia? Levava para casa. Levava as criaturas para casa. Né? Então, imaginemos a preocupação de Maria. Levava para casa, mas depois levava para carpintaria. E lá ele acolhia já essas pessoas. Então, Maria vai lembrando desses momentos, e eu fico imaginando, e é uma pergunta que ela faz, né? Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? E às vezes nós nos vemos também nessa situação, de ver os nossos filhos passando por dificuldades e ficamos pensando, o que ele fez, não é, Márcio, para passar por tão duras penas, especialmente o Mestre Jesus. Como eu disse, né? Se Jesus passou por essas duras penas e só foi amor, nós, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, ainda temos nossas tribulações para passar. E aí, no segundo momento, Maria começa, nos diz Humberto de Campos, a lembrar das curas que Jesus fez. Alguém lembra de alguma cura que Jesus fez? Que mais fala fundo ao coração de vocês? Gostaria de compartilhar? Paralítico de Cafarnaum. Quem mais? Ele foi lá falar com os doutores da lei. Ousado, né? Né? Quem mais? Quem ele curou? Ele curou cegos, paralíticos. Quem mais, gente? Paralítico, quem? Quem ouviu? Quem? O leproso. Então, foram muitas curas que Jesus realizou, não é? Foram muitos acolhimentos que Jesus fez. Então, ela começa a perguntar, lembrava-se bem desses momentos, dessas dificuldades. E ela, então, seu coração
realmente não tinha como ser diferente. E aí Humberto diz, seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Maria também chorou, gente. Maria também chorou. E chorou muito quando viu o filho naquela situação. E chorou bastante. E aí ele diz, contudo, no santuário da consciência, repetia sua afirmação de sincera humildade. Faça-se na sua serva, segundo a sua vontade. Então, ela chorou sim, mas não podia de maneira nenhuma, e não o fez, se rebelar e maldizer. Por que né, Deus está fazendo isso com meu filho? Ela disse isso. Eis aqui a sua serva, esteja feito segundo a sua vontade. E quem acompanhava Maria? Algumas mulheres acompanhavam Maria. E ela estava lembrando dessas mulheres. E, de repente, quando ela está lá, saúde, quando ela está lá, né, com aquelas mulheres, olhando aquele momento, o filho naquela situação, de repente alguém coloca a mão no seu ombro. Quem sabe quem colocou a mão no ombro de Maria? Qual o discípulo que colocou o ombro de Maria? Qual o discípulo que acolheu Maria naquele momento? Quem lembra? João. Então, ela sente João colocando a mão no seu ombro, abraça carinhosamente, a acolhe como mãe, e nesse momento, Maria olha para Jesus e diz, meu filho, meu amado filho. E Jesus, vendo ali o sofrimento da sua mãe, a dor do seu discípulo, da sua mãe, Jesus diz o que para eles? Quem lembra? João, eis aqui, mãe, eis aí o teu filho. E aí, quando ele olha para João, diz, filho, eis aí a tua mãe. O que nós aprendemos aí? Qual é a lição que nós tiramos dessa fala de Jesus para Maria e para João? Todos somos filhos da mesma mãe. Que mais? Se somos filhos da mesma mãe, eu não escuto. Somos todos irmãos. Exatamente. Então, se somos todos irmãos, precisamos ser fraternos uns para com os outros. É uma fraternidade universal. Independente de estarmos vivenciando catástrofes como nós estamos vivenciando, né? Porque nesse momento cala fundo os nossos corações. Não é verdade? A nossa sensibilidade aumenta e é importante que ela aumente. É importante que fiquemos mais sensíveis. Não para ficar olhando o que está acontecendo e maldizendo e reclamando e culpando A, B, C ou D. Mas é para tirar um ensinamento para nós. Para tirar um aprendizado para nós. Não é verdade? Se fosse comigo, como eu faria? Como eu reagiria? Se acontece, como é que eu faço? Quais são as minhas primeiras providências? Quais são? O que eu faço primeiro? Eu pego meu documento? Temos que pensar um pouco nisso. Como reagir? Eu não posso sair descalço. Eu não posso sair de qualquer maneira. Se der tempo, eu preciso colocar uma roupa, preciso pegar os meus documentos e o que for importante ali de documento e sair. Porque a minha vida é importante. A vida daqueles que estão comigo também é de suma importância. Então, quando Jesus disse, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a sua mãe, ele está dizendo, né, que nós fazemos parte de uma família universal. Então, Humberto de Campos diz, Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso. E aí, nesse momento, Maria chora bastante. Talvez nesse momento tenha caído a ficha dela, né? Então, eu sou mãe de todos. Todos são meus filhos. Todos somos irmãos. Então, Jesus está falando desse amor fraternal, desse amor universal, da grande família que nós precisamos aprender a amar,
que é o que Humberto de Campos está nos falando, dessa fraternidade universal. E depois, então, ele vai falando que Maria, depois que tiram o corpo de Jesus da cruz, ela vai para Bataneia, morar junto com seus parentes. E ela fica um tempo lá com seus parentes, curtindo entre aspas, né? Mas maturando ali aquela saudade do Mestre Jesus, as lembranças do Mestre Jesus, o Jesus menino, o beijo, como eu disse, a saudade, o afeto e o carinho. Mas chega um determinado momento que João Evangelista, vai ao encontro dela na Bataneia, vai buscar Maria, porque aquilo que Jesus disse calou fundo em seu coração. Só que ele não tinha, naquele exato momento, condições de levar Maria, porque ele não tinha onde morar. Então, a partir daí, ele ganha uma casa simples em frente ao mar. Quando ele ganha, né, de uma família real que havia se convertido para o cristianismo, dão a ele uma casinha humilde, uma casinha simples. E ele, então, vai buscar Maria. E todo feliz e animado, ele vai e fala para ela qual era o plano. Dela ir morar com ele, dela viver com ele, dela estar com ele lá. Porque ele ia fazer as pregações durante o dia e ela ia ficar na casinha, naquela casa, simples, humilde, e eles iam viver ali o amor fraternal. Então, quando as pessoas descobrem que Maria estava morando ali, o que acontece, gente? Se vocês soubessem que Maria está morando aqui em Rio das Ostras, o que vocês iam fazer? Grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. Né? Faríamos fila na porta. Quero nem saber quando está doendo, se muito, se pouco, quem está precisando mais, quem menos. Do jeito que nós somos, ia ficar lá dormir na fila. Dias e dias lá, não é? Então, isso que acontece. Quando descobrem que Maria estava morando ali na região, faziam filas de necessitados. Filas de pessoas necessitadas de tudo. Especialmente, né, com dores na sua alma. Necessitados do corpo, os leprosos. E aí Humberto de Campos diz, a notícia de que Maria descansava, imagina, será que ela descansou? Alguém deixou Maria descansar, gente? Não deixaram Maria. Mãe, descansa? Pois é. Mãe, descansa? Mãe não descansa. É difícil, né? A mãe descansar. E aí ele diz, agora entre eles espalharam um clarão de esperança por todos os sofredores. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Maria mora perto de nós? Será que a gente tem certeza disso? Maria mora perto de nós, mora em Rio das Ostras, em Araruama, em Cabo Frio. Maria mora em todo lugar Maria mora nesse planeta lindo e maravilhoso. Agora, então, ela deve ter feito assim uma caravana especial. Está onde ela agora? Lá no sul. Por isso que eu falei, vamos aproveitar para emanar nas nossas energias, ligar o nosso coração com o coração de Maria, para que ela possa, recebendo as nossas energias, os nossos melhores fluidos, ajudar aqueles companheiros encarnados e desencarnados. Que era isso que ela fazia quando ela estava lá, naquela casinha humilde. E então, Humberto de Campos vai falando que ela atendia no pobre santuário domésticos aos que procuravam, mostrando as suas úlceras, as suas necessidades. Necessidades do corpo físico, necessidades do corpo espiritual. Sua choupana era, então, conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. E quem foi que deu esse nome para Maria Santíssima? Vocês sabem? Foi um leproso. Um leproso que ela cuidou com tanto carinho, com tanto afeto, que ele disse assim para ela, Senhora, sois a mãe do nosso mestre e nossa mãe Santíssima. Que é assim que nós gostamos, né? De pedir de coração para coração. De coração de mãe para coração de mãe. Pedimos a Maria
importantíssima para nos auxiliar, para nos amparar, para nos ajudar. Então, isso foi acontecendo e ela estava sempre lá com filas, sempre ajudando, sempre dando. Olha que interessante. Ela estava sempre dando auxílio, amparo, até que um dia chega um pedinte. E esse pedinte, como era de costume, eles chamavam a Maria de minha mãe. Aí ele chega lá, esse pedinte, e diz assim para ela: minha mãe, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Esse é um outro pedinte. Esse foi alguém que chegou lá pedindo a ela ajuda. Como é que ela poderia ajudá-la, né? Como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. E qual foi a resposta que Maria deu para ele? Ela disse para ele assim: isso também passa. Mas ela diz mais, ela diz: só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Então, ela estava sempre acolhendo, ela estava sempre, sempre, sempre ajudando. Então, um dia, ela recebe o tal pedinte, já para a gente ir encerrando, né? A hora passa rápido, já quase 6:50, e um dia ela recebe a notícia, né, de que os cristãos estavam passando por esse momento, porque alguns foram realmente, né, expulsos de Roma, e ela então toma o conhecimento, e nesse momento o que ela podia fazer? Orar. Então, nesse momento que nós estamos vendo os nossos amigos em dificuldade, por isso que eu comecei pelo final, que nós possamos orar. Se eu posso dar um dinheirinho, ótimo. Se eu posso mandar um mantimento, ótimo. Se eu posso mandar uma água, ótimo. Mas, acima de tudo, a oração, importantíssima nesse momento. Essa conexão. Temos consciência para podermos fazer parte desse elo de amor e de fraternidade que está acontecendo nesse momento no mundo inteiro, mas especialmente agora no nosso Brasil, né? Diante das dificuldades que nós estamos vivenciando. Então, ela viu, ela estava orando, de repente ela viu um vulto se aproximando dela. Na verdade, não era um vulto. Ela estava nas suas meditações e chega então um pedinte, se aproxima dela e diz assim: minha mãe, exclamou o recém-chegado, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção, diz esse pedinte. Mas Maria, como sempre fazia, convidou aquele pedinte a entrar, mas ficou encafifada com aquela voz. Uma sensação de que ela conhecia aquela voz, que aquela voz era conhecida. E esse pedinte, então, entra, né? E ela fica pensando e se questionando. Que mendigo seria aquele que acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão dulçorosos? Quem era aquele mendigo? Quem era aquele pedinte que chega lá, ao invés de pedir, ele doava? Aquele que estava lá consolando seu coração, falando das bem-aventuranças. Quem seria aquele pedinte? Então, ele entra, ele senta e ela fica refletindo. Onde ouviria, noutros tempos, aquela voz meiga e carinhosa? Quem será que era, hein, gente? Tcharam! Quem será? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Quem será que era? Alguém arrisca? Quem, gente? Jesus, gente. Jesus vai visitar Maria. E aí ele diz para ela: minha mãe, venha aos meus braços. E nesse momento, qual é o impulso de Maria? Se nós estamos vendo Jesus aqui agora, qual é o nosso impulso? Abraçar, ajoelhar, né? Automaticamente, acho que os nossos joelhos se dobrariam, sem nem nós percebermos. E a Maria tem esse impulso de se ajoelhar. E Jesus faz o quê? Não. Ele levanta Maria,
E ele que se ajoelha frente a Maria. Um filho que ama a sua mãe. Que tem a gratidão por tudo que ela fez e passou ali por ela, por ele. Então ele vai e se ajoelha, né? E diz assim para ela: sim, minha mãe, sou eu. Porque quando ele se ajoelha e dá a mão para ela percebe que as chagas estão, que o perispírito, que ele estivesse com aquela chaga, também para que reconhecesse, porque foi a primeira coisa que ela foi fazer. Aí quando ela viu a mão, ela olhou os pés. Quando ela olha os pés, vê a marca dos cravos. E ainda pede mais, pede para ver o local onde teria a marca da lança. Aquela marca daquela lança que aquele soldado Longinus foi e lançou pertinho do coração de Jesus, no derradeiro. Aí vocês pensam assim, ele foi mal, né? Será que ele foi mal? Na verdade, ele sabia que como já estava chegando a hora, e era a véspera da Páscoa, eles iam quebrar as pernas, a ordem era quebrar as pernas para que eles morressem. E quando ele ouve isso, tanto que Longinus ele tinha um problema de visão, ele não enxergava bem. Quando a lança alcança próximo ao coração de Jesus, jorra o sangue. E o sangue cai onde, gente? Nos olhos dele. Quando o sangue cai nos olhos dele, o que acontece? Ele enxerga tudo. O que queria e o que não queria. Né? Quando a gente faz cirurgia, a gente enxerga o que quer e o que não quer, né? E aí, naquele momento, ele fica curado. Então, Maria procura aquela marca ali no Mestre Jesus e encontra a marca dele. E aí ele diz: sim, minha mãe, sou eu. Vim buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então, ela fica com o corpo paralisado. Ela estava sozinha, foram chamar João. Então, João vem para passar aqueles últimos instantes com Maria, para que ela, então, retornasse à pátria espiritual. E a parte final, eu já falei lá no começo, né? Que quando ela chega, ela vai visitar aqueles lugares onde ela foi tão feliz com o menino Jesus, com seu filho, e aí depois ela vai ajudar aqueles cristãos. Então, amigos, o que eu queria que nós refletíssemos é tentar nos aproximarmos um pouco mais de Maria, né? Não colocar Maria tão distante, como muitas vezes nós fazemos, colocamos o Cristo tão distante de nós, quase inalcançável, não é verdade? Colocamos num patamar que nós não vamos alcançar nunca. E foi o próprio Cristo que disse, né? Que vós sois deuses. Tudo que eu faço, vocês têm condições de fazer e muito mais se eu quiserdes. E o mesmo Pai que criou o Cristo, criou a nós. Da mesma maneira. Simples, ignorante, um espírito que foi galgando e chegou a ser, e é esse espírito crístico que governa o nosso planeta Terra, que nos ampara e que nos auxilia. Então, que no Dia das Mães, nós possamos, em todos os dias de nossas vidas, nos aproximarmos mais de Maria, não é? Chegar no nosso coração para coração, como eu disse no começo, para que nós possamos, então, perceber que nós também temos as dificuldades e dores com os nossos filhos, que os nossos filhos também passam momentos difíceis, e que esses momentos difíceis precisam ser momentos de aprendizado para todos nós, para eles e para nós. E eu trouxe aqui um poema que eu ia pedir alguém para ler, mas não vou pedir não, tá? Eu não trouxe o livro, é um poema do livro Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro psicografado por Chico, e lá nós temos um poema muito interessante, muito que eu gostei muito, que é de Amaral Ornelas, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Um louvor à Mãe Maria, Mãe de Jesus e de todos nós. E ele diz, para finalizarmos, Ave Maria Santíssima, Ave Maria Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. O que seria de nós, né? Cheia de graça e bondade,
É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em teus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa parte de esperança e anjo das nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio aos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Muita paz a todos.